Amados irmãos, nós estamos meditando na palavra do Senhor dentro do tema central, oração. A igreja caminha segundo a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor é que oremos sem cessar. Estamos aprendendo a orar segundo a palavra nos instrui, e estamos aprendendo a orar com o próprio Senhor. E nesses últimos dias, me refiro semanas, domingo após domingo, temos meditado em um trecho da palavra do Senhor e pontualmente no sermão da montanha. E no último domingo nós falamos meditamos e lemos em Mateus capítulo 7. Lemos a partir do verso 15. E não creio que temos esgotado toda a palavra. Sabemos que a palavra é inesgotável. O amor de Deus é inesgotável. Na verdade, nós lemos a partir do verso 13. Foi através do verso 13 que nós lemos. Do 13 ao 23. E nós vimos que o Senhor nos apresenta duas estradas. Isso significa dois caminhos, dois projetos e duas sentenças. Se escolhermos um caminho, sabemos onde ele finaliza. Se escolhemos outro, nós também sabemos como ele finaliza. Mas a questão que temos meditado é, já escolhemos o caminho. Muitos de nós já nos posicionamos. Sabemos que segundo a palavra de Deus em Mateus 13, 14, que diz, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Nós sabemos que, além de acertarmos um caminho, nós temos que seguir firme naquele caminho. E isso nem sempre é fácil, por diversas razões. Mas às vezes, nós temos a convicção que estamos no caminho certo. E mediante essa certeza, nós empreendemos os nossos passos. Mas nem sempre andamos e caminhamos segundo a vontade de Deus. E não é diferente com a questão da oração. Às vezes, aqueles que escolhem o caminho que é estreito, segundo a vontade de Deus, conforme nos diz a palavra, os seus pés estão no caminho estreito, mas a sua mente, o seu coração, as suas orações estão no caminho que a porta é bem larga. Será que isso é possível? Será que isso é possível? Nós temos visto algumas passagens bíblicas, assim como também temos visto algumas experiências que testificam alguns equívocos que não podem ser repetidos, reproduzidos ou até mesmo mantidos por muitos. Devemos fazer essa correção, devemos ter em mente a clareza de que aquele que aceitou a Cristo, que foi comprado pelo sangue de Jesus, ele agora não pertence mais às suas próprias vontades, aos seus próprios interesses, mas agora ele pertence exclusivamente a Cristo. Assim como vimos no estudo bíblico, quando o anjo apresenta a Maria a mensagem direto do trono de Deus, dizendo a ela que ela era bem-aventurada, ela era ali agraciada pelo Deus vivo, por gerar e conceber o Filho de Deus. E ali naquele instante,
ela diz imediatamente ao Senhor que é serva do Senhor. E a palavra grega usada naquela fala de Maria, duelê, significa escrava, propriedade exclusiva do Deus vivo, sem nenhum direito e sem vontade própria alguma. Ela estava recebendo do seu Senhor tudo que o Senhor estava propondo a ela. E às vezes, nós resistimos a algumas coisas. E uma das coisas que resistimos é orarmos diariamente, constantemente. E às vezes, dentro da oração, ou quando oramos, resistimos em buscar a vontade de Deus. E impondo as nossas vontades por meio da oração, vivemos conflitos internos e que às vezes deixa-nos confusos e até mesmo envergonhados. E a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que depositam toda a sua esperança no Deus vivo, será recompensado, pois aquele a quem depositamos a nossa esperança, Ele é fiel, Ele é justo e Ele é bondoso. E aqui nós vimos, a partir do verso 15 até o verso 23, a respeito das características dos falsos profetas. E vimos também como é fácil nós identificarmos quando estamos diante de falsos profetas. Mas ao mesmo tempo nós também vemos que alguns se deixam enganar, porque se casa o interesse do falso profeta com o interesse, talvez, da falsa ovelha. E aí, quando esses interesses se alinham, será que podem dizer que foram enganados? É verdade que nenhuma ovelha merece ou deve ser apacentada por um falso pastor. Da mesma forma, nenhum pastor quer apacentar uma falsa ovelha. Sendo assim, tanto o pastor se aperfeiçoa na bondade do pastor maior que é Cristo, no Deus amoroso, que é fiel e justo, como também a ovelha. Ela se alinha e se aperfeiçoa na sua caminhada. E diante disso, nós vimos também que, uma vez não sendo falso pastor, não sendo um lobo, um devorador de ovelhas, tendo o zelo de conduzir as suas ovelhas no temor do Senhor, existe a expectativa de que as ovelhas sigam por pastos verdejantes e não se desviem do caminho. Mas se assim acontecer, nós conhecemos a palavra do Senhor e sabemos que é dever do bom pastor ir atrás da ovelha perdida. Mas seria muito difícil se a cada manhã, a cada despertar, cada ovelha seguisse o seu próprio caminho. Difícil, às vezes, aceitar essas verdades. Difícil também entender essas coisas. A pergunta é, será que isso é possível mesmo? Eu creio que sim. Diversas passagens bíblicas nos mostram isso.
Agora tem uma outra questão. Hoje nós temos no nosso país um número considerável de pessoas que aceitaram a Cristo, ou que confessam, respondendo a estatísticas, a censo, de que ela é cristã. E nós temos no meio cristão um povo tão desunido e que parece que com orientações tão diversas e conflituosas entre elas. Não estamos falando mais de diferenças culturais, estamos falando de diferença de ensinamentos fundamentais bíblicos, de práticas completamente desalinhadas à palavra de Deus. E aqui o Senhor nos insiste dizendo, a partir do verso 24, os dois fundamentos. E essa palavra, não diferente de todas as demais, ela serve para cada um de nós, que nos diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto nos aponta exatamente a conclusão daquilo que o Senhor vem falando para os seus no Sermão do Monte. Ele fala que aqueles que haviam empreendido a sua palavra em servir ao Senhor, ele fala que eles ouvem a palavra, mas o Senhor destaca que não basta ouvir, é necessário que eles sejam praticantes. Então, não só aqueles que ouvem, não é somente aqueles que ouvem e que entendem, mas é aqueles que ouvem, que entendem e que praticam. E a Bíblia afirma que este homem, claro que este homem está representando homens e mulheres, jovens e maduros, e também adolescentes, e não diferente crianças. Ele diz que estas são as pessoas prudentes. E mediante a escolha certa e a atitude certa, ele não nos garante uma vida fácil. Ele já nos adverte, ainda que todas as escolhas tenham sido perfeitas, corretas, alinhadas à vontade de Deus. Diante de tudo isso, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Nós somos casas de Deus, pois Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós somos templo do Espírito Santo. E sobre nós está o Senhor, e em nós está o Senhor, mas também sobre nós poderá vir chuvas, os rios podem transbordar, os ventos verão com ímpeto, e toda luta passaremos, e toda sorte de dificuldade. Mas a Bíblia diz que este é como uma edificação, como uma obra que foi construída na rocha, que é o próprio Deus. E todo aquele que ouve estas palavras e não as pratica, significa que ele não só ouviu, mas muito provavelmente entendeu. Mas ele fez ainda assim a escolha de não praticar. A este é comparado a um homem insensato
que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu sobre ele as mesmas coisas do homem prudente. Mas esse não permaneceu de pé. E veio a ruir todas as coisas. Mas louvado seja Deus, que o Senhor não nos abandona, não desiste de nós. E aí temos o fechamento do capítulo que diz: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Esta é a palavra do Senhor a nós. Hoje, primeiro domingo do mês, todas as vezes, nesta mesma ocasião, ou nesse mesmo período, nós celebramos em obediência à palavra a ceia do Senhor. E aqui estão os elementos da ceia. Os elementos da ceia apontam o caminho. A palavra de Deus diz em João que ele é a porta. E ele é essa porta estreita, mas que conduz à vida eterna. E essa vida eterna foi conquistada na cruz do Calvário. E quando passamos pela porta, ou antes de passarmos pela porta, nós trilhávamos caminhos diversos. Caminhos talvez até tortuosos. Ou talvez aparentemente fáceis e bons. Mas agora que passamos pela porta, que é o próprio Senhor, o Senhor é o nosso caminho. A Bíblia afirma que o próprio Jesus é o nosso caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, a não ser por esse caminho. E os discípulos de Jesus eram bem conhecidos como aqueles chamados como os do caminho, em Atos. Eles não se intitularam os do caminho, mas o testemunho que eles davam daquele que havia morrido na cruz por eles era tão alto e tão forte, tão impactante, que eles eram conhecidos como os do caminho. Como somos conhecidos? Como cada um de nós fomos identificados pelos outros? Nós sabemos o que Cristo diz a nosso respeito. Nós queremos que as pessoas reconheçam aquilo que Deus diz a nosso respeito. Mas a pergunta é: como as pessoas verdadeiramente nos identificam? A Bíblia chama isso de testemunho. Testemunhamos para fora. Testemunhamos para o outro. Porque testemunhar é testificar aquilo que somos em Cristo. E a Bíblia diz que aquele que não é por mim é contra mim. Essa afirmação, ela corrobora com essa afirmação que vimos dos dois fundamentos e das duas estradas. Só existe duas opções. Se dermos nome para uma, ela se chamará vida eterna, porta estreita. E se dermos nome a outra, ela se diz perdição eterna, porta larga. Ainda que são muitos que passam pela segunda, ainda assim ela não é a certa. A certa é a primeira. E o maravilhoso é que o caminho, que é a primeira, ela é toda pavimentada.
por um amor incondicional. E ainda que erramos, ainda que erramos, ainda que falhamos com o Senhor, que cometemos faltas com Ele, que pecamos contra a santidade de Deus, Ele é fiel e justo, compassivo. Por isso, com reverência ao Senhor, à sua santidade, ao seu poder, com temor e tremor, nós vamos orar ao Senhor. Vamos consagrar ao Senhor os elementos da Santa Ceia. Sabemos que não haverá transformação da matéria deste pão, nem desse suco servido neste copinho. Sabemos que é simbólico, mas é de mais precioso valor para cada um de nós. Só podemos ter vida através da sua morte e ressurreição. E aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, sendo ele o Cordeiro perfeito de Deus. Ele foi imolado, tomou sobre si as nossas transgressões, tomou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Bendito é o nome do Senhor. Fiel à promessa, fiel aquele que foi obediente até o fim, até a morte e morte de cruz. Por isso, eu gostaria de chamar irmã Silvia, irmã Marlene, que tome os elementos da Santa Ceia. A igreja, neste momento, se coloque de pé. Coloque de pé. Vamos apresentar ao Senhor. Podem tomar os elementos, por favor, queridas irmãs. Senhor, pão e o cálice que aqui temos são elementos naturais, mas a bênção que vem sobre nós, pela obediência à Tua palavra, é sobrenatural. Para ensinarmos aos pequeninos, para nos lembrarmos regularmente e para anunciarmos todo o tempo o Teu feito, a Tua maravilha, a Tua morte e ressurreição e a Tua vida eterna que nos alcançou. Nós celebramos a Santa Ceia. Nós celebramos a Santa Ceia, ó Deus, e pedimos ao Senhor que o Senhor dê a cada um de nós um coração manso e humilde, contrito, mas também missionário, para que essa obra seja, ó Pai, estendida a todos quanto que ainda não conhecem o Seu nome, e que o Senhor morreu na cruz por cada um deles. Senhor, em nome de Jesus, usa-nos, ó Deus. Arranca de cada um de nós tudo aquilo que tem sido impedimento de sermos representantes aprovados do céu, de vivermos de forma digna do Teu Evangelho, de darmos o bom testemunho a respeito dessa obra que agora estamos celebrando, essa obra única e a maior de todas. Ajuda-nos, ó Senhor, a vivermos na iminência da Tua volta, em santidade, em prudência,
discernindo a respeito de todas as coisas, segundo a tua palavra, pelo poder do Espírito Santo. Ó Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Que a tua igreja desfrute desse momento, para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Podem distribuir, queridas, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor é digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória. Por esta razão, o seu nome, ó Senhor, foi colocado acima de todas as coisas. De tudo que se nomeia na terra, que se conhece na terra e fora da terra, o seu nome está acima de todas as coisas. E todo joelho se dobrará e confessará que só o Senhor é Deus. E bendito é o nome do Senhor, que podemos fazer isso com alegria no coração, com liberdade. Ó Deus, conforme a tua palavra nos orienta para este momento, com os elementos da ceia servido, a tua palavra nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Por isso, amados irmãos, como igreja de Cristo, na unidade da fé, como uma só alma, um só coração, participamos juntos, comamos e bebamos do Senhor. Louvado o seu santo nome, Senhor. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Bendito, bendito, bendito. Bendito, bendito é o teu santo nome. Bendito, bendito, bendito para todos sempre. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em ti, ó Deus, meu Redentor. Pois com poder, graça, tu tem feito grandes coisas e com misericórdia tem nos dado amor. Bendito é teu santo nome. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça redentora do nosso Senhor e Rei, único e suficiente Salvador da nossa vida, Jesus Cristo, seja com todo o povo de Cristo sobre a face da terra, até o retorno triunfal daquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Deus abençoe a todos uma semana excelente, abençoada na presença do Senhor.